Bom dia pessoal. Estamos aqui ao vivo. Estou aqui nesse momento às 10h30 da manhã. Vim aqui para minha salinha para poder fazer um videozinho para vocês, bem rápido, sobre dependência química, né? Falar mais um pouco sobre os sinais de aviso de recaída. E fala, Rodrigão. Bom dia, irmão. Tamo junto. Coloquei um filme pros caras ali, né? A rapaziada tá ali assistindo um filme. Giovana, bom dia, minha querida. Um beijo. Sejam bem-vindos aí, né? Demorei um pouco a aparecer de novo, né? Mas o pessoal, né, os meus amigos que realmente querem o meu bem, né? Eles. Magali, bom dia. Fala, Nenê. Nenê Lacerda. Tá lá em São Paulo, meu querido. Tamo junto. Cida, seja bem-vinda. Magali. Deixa eu acenar pra esse povo aqui. Rosimar. Ah, Rose. Tamo junto. Silvia. Um beijo. Tamo junto, Rose. Saudade de você, meu amor. Tamo junto demais. Então, falar um pouco sobre o assunto que foi parado na semana passada, né? Eu fiquei um tempo aqui sem falar com vocês. E aí os meus amigos, né? Aqueles que realmente querem o meu bem, né? Querem o bem da página, né? Gostam do assunto. Eles ficaram me cobrando, né? Para mim entrar ao vivo aqui com vocês e falar um pouco mais sobre dependência química. Primeiramente, eu não tenho vergonha hoje de dizer, né, que eu sou um adicto em recuperação e tô limpo há mais de 7 anos aí, aprendendo a viver um dia de cada vez, graças à misericórdia de um poder superior, né? Eu encontrei um caminho e é por isso que eu tenho hoje a minha profissão como um chamado desse Deus, né? Eu tenho a minha profissão não só como algo que, que seja necessário para o ser humano, que é desenvolver uma profissão, trabalhar, né? Ter dignidade. Para mim não é só isso, sabe? Para mim é um chamado de Deus. Eu acho que ele me tirou de lá porque ele precisa de mim como instrumento dele aqui na Terra. E é por isso que eu procuro muito levar a mensagem ao adicto que ainda sofre e também aos seus familiares, porque lá em casa teve pessoas que sofreram com a minha adicção, né? A minha mãe, a minha irmã, a minha filha, o meu pai, né? Os meus parentes mais próximos sofreram muito e os mais distantes também, né? Então, assim, se eu tô vivo hoje é só pela misericórdia de Deus, tá? Um belo dia, quem sabe eu posso dar meu testemunho aqui para vocês, mas hoje a gente não veio falar disso, tá? A gente veio falar de sinais de aviso de recaída. E a gente na tinha parado na fase 3, né, dos sinais de aviso. E a fase 3 falava de impedimentos e comportamentos defensivos, né? Novamente eu tô com o meu computador aberto aqui, né? Como vocês podem ver, tá? Porque assim, eu domino o assunto, porém eu preciso de ajuda para não falar nenhuma besteira aqui, tá? Para não aumentar, para não diminuir, para ser o mais objetivo possível, o mais assertivo possível com vocês, né? Para poder levar informação sobre o que são os sinais de aviso de recaída. Eu contei uma historinha para vocês sobre o psiquiatra que descobriu, né, em atendimentos
individuais esses sinais de aviso. E ele catalogou esses sinais, viu, né, nos dependentes químicos 47 sinais, e ele dividiu isso em 11 fases, certo? Primeira fase, sinais de recaída internos, né? Dificuldade de pensar com clareza, dificuldade de lidar com sentimentos e emoções, dificuldade de lidar com estresse, dificuldade de dormir tranquilamente, problemas de memória, culpa, de vergonha, desesperança, problemas com a coordenação motora, né? Daí ele passa por uma fase 2, inconscientemente, sem saber do que está acontecendo, ele passa por uma fase 2, que é a volta à negação, né? Ele começa a negar novamente os seus problemas, ele não fala com ninguém sobre isso, né? Tamo junto, Alisson. Obrigado pela participação aí, companheiro. O Alisson mora lá no meu bairro, muito querido também. Conheço desde menino, desde que a gente era moleque. Deixa eu acenar para essa moça aqui. Então, quando eu chego na fase 3, que são os comportamentos defensivos, né, e os impedimentos, né, eu disse para vocês que a 3.1 é acreditar que nunca mais eles vão beber novamente. Gutenberg, tamo junto, companheiro. O Biratã, seja bem-vindo, irmão. É nóis. Sanzinha, saudade de tu. Danúbia, um beijo. Silvia. Então, quando eles colocam na cabeça que nunca mais vão beber, qual é a necessidade de um tratamento? Né? E isso é fase 3 ainda. Ele está no comecinho de recuperação. Esses sinais de aviso, eles acontecem a partir do momento que esses pacientes entram no tratamento. E esse tratamento eu não estou dizendo só aqui dentro da instituição. O tratamento continua, existe o pós-tratamento, existe uma continuação de um tratamento depois que você sai, né, que o paciente sai daqui da instituição. Ele continua em tratamento. É para o resto da sua vida. Né? Ele precisa se manter limpo. Não é só parar de usar. Né? Júlia, um beijo, querida. Bom demais te ver por aqui, viu? Quando ele sai, é necessário que ele continue o seu tratamento lá fora. E vão acontecer sinais de aviso de que o processo de recaída está acontecendo. Haja visto que a doença da adicção, a dependência química em si, ela é uma doença incurável. Então ela é uma doença com tendência à recaída, certo? Então a partir do momento que esse dependente químico ele para de usar droga e ele vai encontrando uma nova maneira de viver, ele está em processo de talvez recair, né? Voltar a usar droga ou recair nos seus comportamentos, na sua maneira de pensar. Né? Lembre-se que quando eu falei o que é recaída, eu disse que a recaída é um processo que leva o indivíduo de volta ao uso de drogas e álcool. Né? Então, o que acontece? Quando ele chega na fase 3, ele começa a pensar que nunca mais vai beber. Então, a importância de um tratamento, a importância de um pós-tratamento fica menos importante. Né? Ele não busca muito ir em grupos de autoajuda. Ele simplesmente ele falou, passei por um tratamento de 6 a 9 meses e aprendi um monte de coisa lá e agora eu não preciso mais nada, minha vida vai ser maravilhosa. E não é assim que funcionam as coisas. Né? Existem os sinais de aviso que acontecem. Eu costumo dizer que recuperação e recaída são as duas faces de uma mesma moeda. Se eu não estou me recuperando, eu estou recaindo. Tá? É um processo sempre em andamento. É por isso que a gente fala que tem os passos. Os passos sugerem andar, se movimentar. Né? Não posso parar. Né? Então, acontece isso demais, né? Dos caras saírem da instituição e achar que está tudo bem. Eu parei de usar, agora minha vida vai ser maravilhosa. E é aí que ele se engana. E é aí que muitas vezes vem a recaída, porque não há uma manutenção diária. Né? E os sinais de aviso eles vêm para que o dependente químico ele possa estar ciente de que algo está acontecendo fisicamente, psicologicamente, né? Na vida dele. Quando eu falo de fase 3,
tem a 3.2, que é a se preocupar com os outros em vez de si próprio, né? Fica olhando para a recuperação dos outros, né? Fica se comparando com o outro, né? Fica dizendo que eu não preciso disso. O companheiro que vai numa reunião todo dia, eu não sou assim, né? Meu problema é só isso. Ele minimiza muitas coisas, né? Fica na defensiva sem precisar ficar na defensiva, né? E isso percebe-se neles também um comportamento bastante compulsivo em outras áreas da vida, depois que eles entram aqui na instituição. Comportamentos compulsivos, comportamentos impulsivos, né? Tudo isso faz parte da fase 3. Tá? Quando ele passa por essa sequência de coisas da fase 1, 2 e 3, que ele chega numa fase 4, aí o perigo começa a ficar maior. Porque a fase 4 dos nossos sinalizadores chama-se construindo a crise, né? O dependente químico, ele começou já a construir a sua recaída, certo? Ele começou a negligenciar a sua recuperação com mais seriedade, digamos assim. A vida começou a ficar incontrolável novamente e ele não está percebendo isso, porque ele não tem consciência do que está acontecendo. A importância do meu trabalho nessa vertente plano de prevenção à recaída, né, é gigantesca, porque eu falo desses sinais para eles ali dentro e eu percebo muitas vezes quando eu estou dando a reunião, né, quando eu estou fazendo a terapia em grupo, falando de prevenção à recaída, eu percebo que muitos deles se identificam na hora, porque o processo de recaída está acontecendo naquela hora, tá? Eles estão em abstinência, não estão usando drogas, mas o processo de recaída está acontecendo. Quando a gente chega na fase 4, eu vou ler aqui o que diz na fase 4, tá? Nessa fase, o adicto em recuperação começa a experimentar uma sequência de problemas na vida, causados pela negação de sentimentos pessoais. Lembra lá da negação? Ele volta à negação na fase 2. Começa a se isolar e a negligenciar os seus problemas. Surgem 2 problemas para substituir cada problema resolvido. E os sinais de aviso mais comuns nessa fase são 4.1, visão de túnel. O que é a visão de túnel? A visão de túnel, quando eu percebo em muitos pacientes, é que eles não conseguem ver, eles não conseguem ter uma visão mais panorâmica da vida. A visão de túnel é o quê? Esse aqui, ó. Sabe aquelas visão de cavalo? Sabe aquelas tapa-olho de cavalo? Que o cavalo só enxerga ali na frente? A visão de túnel é a mesma coisa. Quando você entra num túnel, o que você enxerga dentro do túnel? Só aquela luz lá no fim do túnel. Você não tem uma visão panorâmica do que está em volta de você. E é assim na dependência química. Quando ele começa a construir a crise dele, ele começa a enxergar pequenas partes da vida. Ele não consegue ter uma visão mais panorâmica, né? Quando eu tento abrir a mente dele com algumas coisas, ele começa a negligenciar isso. Ele começa a se isolar das pessoas que podem ajudar, né? Os sinais de aviso diz assim, nessa fase ele começa a negar sentimentos pessoais e começa a se isolar e a negligenciar os problemas. Ou seja, ele sabe que existe um problema já pré-instalado, porque existe um terapeuta, no caso eu aqui, sinalizando que o processo está acontecendo, mas ele está de mente fechada. Na nossa literatura diz que, como não se há maneiras de se incutir uma ideia nova numa mente fechada, a gente precisa dar uma abertura. Só nós podemos dar essa abertura, né? Então, essa visão de túnel é a primeira fase, é a primeira característica da fase 4. Né? Ele começa a construir a crise a partir daí, porque ele não quer. Talvez a negligência dele não querer enxergar um processo inconsciente de voltar a usar, uma vontade escondida de voltar a usar droga, muito dos defeitos de caráter também, né? O orgulho, talvez, de admitir que está errado,
impossibilita o adicto de se recuperar. A teimosia, né? Vi vários casos desse tipo, tá? Tem 6 anos que eu trabalho com isso, então eu vi casos de tudo quanto é jeito, né? A fase 2, aliás, a 4.2, é uma depressão secundária leve. A depressão secundária leve, ela aparece porque ele já está se isolando das pessoas, né? Ele está negligenciando seus problemas e se afastando das pessoas, se isolando das pessoas. Então ele fica um tempo muito sozinho. Então essa depressão ela começa a aparecer e a persistir na vida desse companheiro. Olha aqui, ele se sente para baixo, se sente triste, apático dos sentimentos, né? Quando ele está aqui dentro, né? Eu, psicólogo, né? Aqui no caso aqui a psicóloga, coordenador, a gente costuma chegar perto dessa pessoa e perguntar muitas vezes o que está acontecendo e tal, e ele vai negar que está acontecendo um problema, porque ele já voltou à negação. Lembra lá da fase 2? Né? Ele vai negar, e aí o meu trabalho é insistir naquele paciente para que ele possa se abrir, né? Para que ele possa trazer algo para mim que eu possa ajudá-lo. Porém, ele não quer muitas das vezes se abrir comigo. Então eu preciso muito dessa insistência, de insistir nisso, e aí eu acabo muitas das vezes sendo o terapeuta chato, né? De querer ver o paciente bem e ele não querer ele me rotular como um cara chato, né? Gessione, seja bem-vindo, companheiro. Legal, muito bom. Então eu acho legal esses vídeos aqui porque o, alguns pacientes que passaram comigo, né? Eles agradecem pelas dicas, pelas sugestões que eu dei, né? E isso é maravilhoso, é o que faz realmente eu entender o chamado de Deus na minha vida, né? A Júlia, um beijo, Júlia. Ó, o Luciano Juneira, tamo junto, companheiro. Tá lá em São Paulo também. Um beijo, viu, companheiro? Saudade de tu. Gleidson. Ó, o Gleidson, meu brother. Lá do meu bairro. Desde menino também. Tamo junto, Gleidson. Nós, parceiro. Com essa depressão secundária leve, tá leve. Ele tá ainda construindo a crise, né? Ele começa a deixar de planejar a sua vida construtivamente, tá? Ele já participa muito das reuniões, ele já está isolado das pessoas, ele já está um pouco depressivo, né? Muito triste. Quando tem algum telefonema, ele usa de desculpas para poder ir embora, que aqui tá ruim, que o tratamento não funciona para ele, né? Assim, a culpa tá em toda, eu acho que a culpa tá ao redor dele, não nele, tá? O problema tá no ambiente e nas pessoas ao redor dele, não nele. Eu acho que isso muito tem a ver com o egocentrismo, com a parte espiritual da doença, né? O egocentrismo faz com que o dependente químico distorça muitas das informações que são passadas para ele, tá? Deixando de planejar construtivamente, como que ele vai fazer planos para a vida dele? Né? Se ele não planeja nada, né? Se o tempo que ele está passando aqui, né, o sugerido é que ele participe das reuniões, atendimento psicológico, fazer passo, programa de prevenção à recaída, videoterapia, e aí são coisas passadas para ele, a gente faz muitos planos de vida para ele, e ele não tem nada na mente. Ele quer muito fazer as coisas, mas ele não quer pagar o preço, tá? E aí na 4.4 os planos, aqueles que outrora ele tinha, começam a falhar, porque ele acha que não vai dar certo, ele começa a desistir do pouco que ele tinha no começo da recuperação dele, do tratamento dele, o pouco que ele tinha, ele começa a desistir desses planos.
E aí ele passa por uma fase 5, que é a fase de imobilização. Que a gente chega aqui, né, na fase 5. Nessa fase, o adicto em recuperação fica incapaz de iniciar uma ação. Passa pelos movimentos da vida, mas é controlado, em vez de controlar a sua vida. A fase 5 ela começa como a 5.1, que é o devaneios e ilusões. Tá? Ele fica muito alienado, sabe? Ele começa a ter muita ilusão do que poderia acontecer se ele fizesse determinada coisa. Eu vejo muito a palavra se nessa fase, quando está passando com o dependente aqui dentro. Ele senta perto de mim e ele fala assim para mim, os que já vieram de recaída, que tem mais de 1 ou 2 internações, eles falam assim para mim: nossa, se eu tivesse feito assim, Sérgio do céu, da última internação, quando você me falou aquilo, se eu tivesse feito daquele jeito que você me sugeriu, se eu tivesse ido no grupo, nossa, se eu tivesse feito do jeito que minha mãe falou. O se está muito presente nessa fase 5. Tá? Cristiane Duarte, um beijo, minha querida. Um beijo muito grande para você, viu? Na fase 5, ele... Ô Sol, tamo junto. Eu vou passar meu número para você sim, tá? Pode ficar no aguardo aí, tá bom? Na fase 5, então, ele fica nessa... ele fica focado no seu passado. Ele não percebe que o nosso lema de viver só por hoje, né, realmente funciona. Ele fica focado no passado, se perguntando por que eu não fiz aquilo, por que eu não fiz o sugerido. Né? E isso não vai ajudar ele em muita coisa, vai só alimentar um ressentimento muito grande dentro do seu coração. E ele passa por uma fase 5.2 que ele começa a ter sentimentos de que nada mais pode ser solucionado. Percebam que o adicto nesse momento ele ainda está limpo. Ele não usou droga ainda, porque ele vai usar só lá na fase 11. Fase 11 é volta ao uso. Né? Então, enquanto ele não usou, tudo é possível. É por isso que é necessário uma ajuda. É por isso que é necessário que o dependente químico esteja aberto a essa ajuda. Existe uma terceira tradição na nossa literatura que diz assim, ó: nas nossas histórias e na nossa experiência de tentar levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre, há uma dolorosa realidade da vida que surge constantemente. Um adicto que não queira parar de usar, não vai parar de usar. Pode ser analisado, aconselhado, persuadido, pode-se rezar por ele, pode ser ameaçado, surrado ou trancado, mas não irá parar até que queira parar. A única coisa que pedimos aos nossos membros é que tenham esse desejo. Sem ele estarão condenados, mas com ele acontecerão milagres. O dependente químico ele não vai fazer nada, a não ser que ele queira. Tá? É necessário um primeiro passo, uma admissão de que existe um problema. Né? Então, quando ele está nessa fase 5, que ele está com sentimentos que nada mais pode ser solucionado, eu como terapeuta, né, e os profissionais que estão aqui, temos como atribuições, né, motivar esse ser humano. Né? Porque ele está muito para baixo já. Ele está com uma depressão secundária leve, né? Ele está triste, ele está apático, ele não responde ao tratamento. E é muito engraçado isso, porque isso leva ele a um 5.3, que é um desejo imaturo de ser feliz. Olha que louco. Ele não está participativo, ele está apático, né? Mas ele... Olha o que diz. Existe um vago desejo de ser feliz e ver as coisas funcionando. Usa de um pensamento mágico. Deseja que as coisas melhorem sem fazer nada para melhorá-las. Isso é típico, sabe? É típico do dependente químico. Quer ter tudo, mas não quer pagar o preço para ter.
é um comportamento autodestrutivo, característico. Vocês precisam entender, os cosdependentes que estão assistindo aí, que dependência química realmente é uma doença. E não. Porque, assim, quando fala dependência química, todo mundo pensa que é o uso de droga. E não é o uso de droga, só o uso de droga. Existe muita coisa em volta. É comportamental, é mental, é psicológico, é físico, é espiritual. É uma doença biopsicossocial espiritual, né? Multifatorial. Não é só o uso de droga, entendeu? Esse desejo imaturo de ser feliz eu vejo muito aqui, cara. Muito. É uma característica bem óbvia, assim, sabe? De ver eles... eu quero muito, vou sair daqui, vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer... Mas ele não tá fazendo nada aqui dentro, ele não tá arrumando nem a cama dele. Sabe? Cara, trabalhar com isso é top. É top. Top. Comportamento humano e comportamento de dependente químico é uma das coisas mais massas que eu já vi na vida. É por isso que me chamou a atenção para trabalhar com isso. Nana Mendes, seja bem-vinda, companheira. Um beijo, viu, pra você. Muito bom, obrigado, tamo junto. Quando ele passa por esse desejo imaturo de ser feliz, percebam, ele já está na fase 5, ele está adentrando uma fase 6. Já está acontecendo um monte de coisa na vida dele, só que ele ainda não usou. Correto? Ele ainda não usou droga. E aí ele chega numa fase 6. Chama-se confusão e superreação. Neste período, o adicto em recuperação tem dificuldades de pensar claramente. Fica perturbado consigo próprio e com as pessoas ao seu redor. Fica limitada e superreage a pequenas coisas. Os sinais de aviso mais comuns nessa fase são 6.1, período de... Nessa fase, eu percebo que eles ficam zangados, eles ficam com raiva. Por muitas vezes... Ô Iago, meu brother, tamo junto, irmão. Eu percebo que eles ficam com raiva por se sentir impotente em relação a resolver os seus próprios problemas. Eles muitas vezes sabem o que tem que fazer e não conseguem fazer. Sabe? É uma coisa... Também tem na nossa literatura que diz assim... Existe algo em nós que grita pelo fracasso. E isso é bastante característico também do dependente químico. E isso, quando você pega indivíduos que usaram droga e beberam desordenadamente durante vários anos da vida, você percebe o agravamento disso. Eles realmente colocam na cabeça que não tem mais jeito para ele. Isso é uma ótima desculpa para continuar usando droga e bebendo, não é? Como eles estão zangados por não conseguir resolver os seus problemas, isso leva eles a uma fase 6.2, que é a irritação com os amigos. Tá? E eles começam a se irritar com as pessoas que querem ajudar. Entendeu? Eles começam a se irritar com as pessoas que podem ajudar e que querem ajudar. Fala, Valker, meu brother. Tamo junto, companheiro. Aí é meu brother. Ó o Iago falando que tá 3 anos limpo. Tamo junto, irmão. Parabéns. Funciona, né? Basta ter o desejo de mudar de vida e pagar o preço, né? Existe um preço a ser pago. Essa irritação com os amigos, né? Esses conflitos com as pessoas que estão ao seu redor, elas acontecem realmente. Pessoas que querem ajudar. Muitas das vezes o que eu vejo aqui é um companheiro que está bem no tratamento, está levando o tratamento a sério,
está tendo evolução terapêutica, está tendo evolução psicológica, ele chega em alguém que não está tendo e tenta ajudar aquele companheiro. Quando ele está nessa fase 6, ele já está de mente fechada. Ele já não quer ajuda. Ele já está grilado porque ele não consegue resolver seus problemas. O sentimento de impotência está muito grande, certo? Para resolver os seus problemas. Ele acha que o mundo todo está contra ele. E aí a pessoa que está bem tenta chegar, se aproximar para poder ajudá-lo. Ele se irrita. Ele não aceita ajuda. 6.3 é irritados facilmente, né? A irritação vem por coisas banais, assim, o fato de ter que acordar, sabe? De ter que ver o sol já irrita. Se alguém pisa no pé dele, ele já fica bastante irritado. Se chama ele para reunião, né? Irritado, né? Então a gente percebe o comportamento, sabe? A única pessoa que não percebe é o indivíduo, é o dependente químico, é a pessoa que está doente, está adoecida, né? É um trabalho de muita paciência com essas pessoas, né? Então é necessário demais um processo de conscientização desde o primeiro dia que ele chega aqui, porque esses sinais de aviso eles vão ocorrer. Isso é um fato. Eles vão acontecer, tá? Quando eles ficam irritados facilmente, né, eu percebo que os episódios de raiva, né, e de frustração consigo mesmo, eles aumentam. Por coisas bem pequenas, tá? Então, fase 6. Se são 11, a gente já passou da metade. Ele está meio caminho andado para voltar a usar droga. Triste isso, né? Eu quero chamar a atenção de vocês num próximo vídeo para a gente falar da fase 7 em diante, tá? Porque eu preciso ir ali dentro agora para poder ver meus pupilos, ver se eles estão comportados, né? E eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês aqui comigo hoje, os comentários, né? Queria pedir muito encarecidamente que vocês continuem acompanhando a minha página. Fazer o que eu estou fazendo aqui não é fácil para mim. Parece ser, mas não é fácil para mim, né? Para mim apertar o botãozinho iniciar um vídeo ao vivo aqui, para mim é bastante responsabilidade. Então eu quero agradecer vocês de coração, tá? Por vocês estarem aí à frente desse trabalho, porque são vocês, é para vocês que eu faço isso, tá? Na sexta-feira estarei com a minha chefe, com a gestora lá da instituição feminina. Fala, Danilão, meu brother, tamo junto, companheiro. Estarei na sexta-feira com a gestora da instituição, a Andressa Rejane Damasio. Estarei também com a psicóloga, nossa querida psicóloga Alana. E nós vamos... Eu não sei se nós vamos fazer uma live. Eu acredito que nós vamos gravar um vídeo e vamos postar na página, tá? Falando um pouco sobre tratamento para mulheres, principalmente, né? Para as mulheres. E falando um pouco também dos aspectos psicológicos necessários para um tratamento numa instituição do sexo feminino, ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, um beijo no coração de vocês. Volto a falar com vocês aí na melhor hora, na sexta-feira, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos. Eu vou dar uma voltinha com vocês aqui dentro aqui para vocês conhecerem um pouco da instituição, tá? Só um momento.
não posso chegar mais longe porque o Wi-Fi ele vai só até ali, mas eles estão ali no quiosque mais atrás assistindo um filme. Daqui a pouco vai ser dado intervalo para eles, tá? Vocês podem ver que é um lugar maravilhoso de recuperação, é um lugar tranquilo, um ambiente saudável, né? Um ambiente livre de drogas e existe recuperação aqui, tá? Qualquer coisa entrar em contato comigo pra gente poder fazer um trabalho legal aí com vocês, tá? Na melhor hora vou estar fazendo um vídeo com esse rapaz aqui, Erasmo, meu brother, meu irmão. Vou estar fazendo um vídeo com ele na melhor hora para que ele possa levar informações para vocês sobre tratamento de dependência química também, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.